pessoal, eu sou a Cíntia Carvalho Silva e esse é o canal A Máquina Pública. E aí, você sabe o que é assistência social? Acha que é caridade? Acha que é sopão para pessoa em situação de rua ou mesmo distribuição de cesta básica para a periferia? Ou ainda pior, acha que assistência social é um desperdício do dinheiro do contribuinte com um bando de desocupados? Nada disso. O objetivo da assistência social é garantir que todos tenham acesso às necessidades básicas da existência, especialmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social. A assistência social é um direito de qualquer pessoa e não uma dádiva, um ato de generosidade do governante ou da sua primeira-dama em benefício da população mais pobre. Repita comigo: assistência social não é caridade. Assistência social é dever do Estado. Na realidade, muita gente tem uma ideia errada do que vem a ser assistência social. Ela não se resume ao pagamento de benefícios de transferência de renda para as famílias em situação de vulnerabilidade econômica, como é o caso do Bolsa Família, embora esse seja um aspecto muito importante dessa política pública em específico. A assistência social oferece também muitos outros serviços, como o serviço de reforço de vínculos familiares, de acolhimento e proteção das pessoas que foram vítimas de violência, bem como de recolocação de pessoas no mercado de trabalho, sabia? Assim, a assistência social inclui medidas tanto para prevenir as pessoas que caiam nessa situação social de vulnerabilidade, quanto para ajudar que ela volte a caminhar pelas próprias pernas. A solidariedade é um dos principais valores de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática. É com a ideia africana de Ubuntu, eu sou porque nós somos. E se é assim, a gente deve ajudar as pessoas nos momentos de dificuldade. Quem nunca passou por uma situação difícil na vida, minha gente? Se a gente não tá bem com as nossas necessidades básicas, como é que a gente vai participar junto da máquina pública? Essa é a ideia central da assistência social e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, bora lá? Mas antes disso, se você gosta do nosso trabalho, não deixe de assinar o canal, clicar no sininho aqui em cima e embaixo para ser notificado sempre que a gente publicar um novo conteúdo. E também não se esqueça de acompanhar esse nosso canal no Instagram e no Twitter, que é o @máquinapública, e também de compartilhar para os amigos. A gente tem que pautar o almoço de domingo com boas notícias. E a gente tem muita coisa para compartilhar. Bora lá? Pessoal, tenham cuidado. Assistência social é totalmente diferente de previdência social. Tem muita gente boa por aí que confunde essas duas coisas e fica falando besteira. Na previdência social, o acesso aos benefícios depende de contribuição prévia. Isso é, a previdência social funciona como um seguro. Você paga para utilizar no futuro próximo ou mesmo distante. Já a assistência social, o acesso aos benefícios depende tão somente da sua necessidade, da sua situação de vulnerabilidade social, independentemente de qualquer pagamento anterior ou posterior. Um excelente exemplo da importância de a gente ter bem clara essa distinção entre a assistência e a previdência social é a tal da falsa polêmica que existe em torno do auxílio reclusão. Alguns integrantes aí do debate público retratam de uma maneira indignada que o auxílio reclusão é um benefício assistencial que o preso tem direito simplesmente em razão dele estar preso. Ou seja, para esses influenciadores ou maus influenciadores, seria um autêntico bolsa bandido. Gente, fica ligado, quem fala isso ou é mentiroso ou é ignorante. O auxílio reclusão é um benefício previdenciário devido para a família da pessoa que era contribuinte
da Previdência Social antes de ser preso. Não é uma dádiva do Estado para quem era o bandido, mas é um direito que a pessoa adquiriu. Ela pagou por esse direito anteriormente. Não muito diferente do que ocorre com o seguro-saúde. Viu, pessoal? Como que é importante a gente desconfiar de todo aquele que tenta manipular essa sua indignação para fins frequentemente inconfessáveis? A cidadania deve ser exercida com razão e conhecimento, e não com ódio e ignorância. Daí porque a gente, aqui na Máquina Pública, dedica tanto tempo a essa educação continuada para a cidadania e educação de qualidade. Apesar das diferenças, a assistência e a previdência social andam, de mãos dadas. Juntamente com as políticas de saúde coletiva, as políticas de assistência social e previdência social integram as políticas da Seguridade Social, cujo objetivo conjunto é proteger as pessoas de circunstâncias de vulnerabilidade, como a velhice, a privação de renda, a fome, a doença, a violência doméstica, a discriminação e etc. A missão da proteção social é garantir a sobrevivência, o acolhimento social e o convívio familiar de todos nós, sempre de uma maneira que o indivíduo recupere a sua capacidade de promover esses valores por si mesmo. Todos nós, pessoal, precisamos de ajuda em algum momento da nossa vida. Todo mundo já foi criança e a gente dependeu dos nossos pais ou dos nossos responsáveis para assegurar a nossa sobrevivência e conforto. Todos já sofremos ou vamos sofrer sim infortúnios na vida. Alguns bem mais do que outros, é verdade, inclusive pela estrutura discriminatória e profundamente desigual da nossa sociedade. A gente pode desenvolver doenças das mais diversas ou sofrer acidentes que possam comprometer nossas capacidades físicas e motoras e também comprometer nossa autonomia, por exemplo. Por outro lado, se a gente tiver sorte na vida, todos vamos ser pessoas idosas, as quais em algum momento a gente também vai ter a nossa autonomia, pelo menos parcialmente comprometida pelos imperativos biológicos. Porém, nem todos nós somos agraciados com pais cuidadosos, filhos diligentes ou mesmo um ombro amigo para ajudar. Sem a garantia de um mínimo de solidariedade, é impossível sobreviver e muito menos bem viver. Gente, a assistência social é como se fosse uma rede de proteção estendida debaixo de você, de mim e de todos nós. No caminho da vida, todos estamos sujeitos a tropeços e a assistência social existe para nos dar esse suporte, essa rede de apoio nesses momentos de dificuldade, para que a gente possa voltar a ficar de pé com as nossas próprias pernas e continuarmos a caminhar em direção ao nosso propósito. E aí, quem tem direito a usar essa rede da assistência social? Bom, o principal público da assistência social é todo indivíduo, família e grupo que esteja em situação de vulnerabilidade social e não apenas em situação de vulnerabilidade econômica. Tal circunstância é muito importante em um país como o Brasil, tão marcado por essa hierarquização social com base não só em discriminação de renda, mas também em discriminação de raça, de gênero, de idade e de sexualidade. Assim, estão entre os principais usuários da assistência social famílias com fragilidades nos vínculos de afeto, de sociabilidade e de pertencimento, pessoas com identidades estigmatizadas em razão, por exemplo, do gênero, da sexualidade, da raça, da etnia, da religião, da cultura, pessoas com deficiências, pessoas em drogadição ou em alcoolismo, pessoas idosas e pessoas com inserção precária no mercado de trabalho, pessoas também com renda inferior à linha de pobreza. E para fazer frente a essa diversidade de usuários, a assistência social precisa ir muito além das políticas de transferência de renda, como a maioria de vocês conhece. E a
agora a gente vai conhecer mais sobre assistência social. Inspirado no sucesso do Sistema Único de Saúde, o nosso famoso e queridinho SUS, os serviços da assistência social são organizados também no Sistema Único de Assistência Social, o chamado SUAS. O SUAS é composto por todas as esferas da federação, a União, os estados e os municípios e também o Distrito Federal. O SUAS é estruturado em torno de 4 diretrizes principais. 1. A descentralização administrativa. A União responde pela coordenação e pela edição das normas gerais para o funcionamento da política pública e os estados, os municípios e o Distrito Federal vão ser responsáveis pela execução dos programas, com prioridade para a execução pelos municípios, já que eles são aquelas entidades que estão mais próximos dos territórios onde serão prestados esses serviços. Além disso, deve haver um diálogo constante entre os diversos níveis da máquina pública para que a política funcione de maneira articulada e efetiva. Segundo o princípio, participação cívica. A sociedade civil deve participar da elaboração e do controle das políticas da assistência social. Um importante exemplo de participação social no SUAS é o Conselho Nacional da Assistência Social, o CNAS, que é responsável pela elaboração das normas gerais do funcionamento do SUAS e é composto por agentes estatais e representantes também da sociedade civil. Terceiro princípio, primazia do poder público. A prestação dos serviços de assistência social deve ocorrer principalmente pela máquina pública. Nesse campo, o trabalho do setor privado deve ser tão somente complementar e deve ocorrer de uma maneira articulada com a atuação estatal. Quarto princípio, centralidade da família e do território, que devem estar no coração da elaboração e da execução de qualquer política de assistência social. No primeiro caso, basta pensar no desenho do Bolsa Família, em que o benefício de transferência de renda é devido para a família e nunca para os indivíduos, especificamente considerados. Por sua vez, a centralidade do território na política da assistência social é ilustrada pela primazia dos municípios na execução desses serviços. A assistência social engloba uma multidão de serviços. A constituição de um sistema único que articula todas essas iniciativas num Brasil tão grande, certamente foi um passo indispensável para dar maior coerência e efetividade às políticas de assistência social. Mas ainda há muito que ser feito, galera. A Constituição de 88 foi a primeira a reconhecer a assistência social como um direito. Historicamente, os serviços que hoje a gente chama de assistência social eram fornecidos principalmente por instituições privadas, como igrejas e associações de caridade. Quem lembra das Santa Casas, né? Mesmo hoje, essas organizações desempenham um papel importantíssimo no oferecimento desses serviços, embora de uma forma secundária em relação à atuação da máquina pública estatal. A erradicação da pobreza, a fome zero, a saúde, o bem-estar, a igualdade de gênero, o trabalho decente, a redução das desigualdades sociais são consideradas pela ONU como 2 dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, os tais tão famosos ODS que todo mundo fica falando por aí. Cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade social é um desafio no qual todos devem se unir para alcançar, pois somente se agirmos juntos e de maneira solidária a gente consegue transformar a nossa aldeia global em um lugar muito melhor. Assistência social, galera, não é caridade, é promover dignidade. E promover dignidade por meio da educação continuada para a cidadania é o nosso negócio aqui no canal. Porque afinal, você, eu e nós somos a máquina pública. E se você quiser saber mais sobre esse tema, não deixe de conferir o conteúdo nos nossos vídeos sobre transferência de renda e renda mínima universal, que está aqui no canal.